Uma especial saudação tricolor aos tricolores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e, por que não, do mundo inteiro. Está indo ao ar o episódio de número 3 do podcast Imortal 1903. E hoje nós iremos tratar sobre um tema polêmico, por que não um tema pandêmico. Nós iremos tratar sobre as causas, os motivos, iremos dar a nossa opinião de por que o Grêmio não está obtendo bons resultados nessa fase pandêmica do tricolor de Porto Alegre. O enigma não será resolvido, mas com certeza será debatido, não é verdade, Charão? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza, Kercher, vamos conversar um pouco sobre o atual momento do Grêmio, sobre o que tem levado o tricolor a ter resultados ruins, principalmente após a volta do futebol. Tricolor que, mesmo campeão gaúcho, não consegue agradar a torcida, não consegue desempenhar um bom futebol e ter bons resultados no Campeonato Brasileiro, e que tem feito com que nós, torcedores, tenhamos dúvidas sobre o futuro do nosso tricolor. Tem algumas questões, Kercher, que eu acho que são muito importantes de serem tratadas neste momento. E, para mim, elas estão extremamente ligadas ao mau desempenho da equipe do Grêmio. A principal, hoje, na minha concepção, é a questão do condicionamento físico da equipe e da intensidade da equipe do Grêmio. Não que outras questões não sejam tão importantes, mas, para mim, essas duas, além de estarem entrelaçadas, elas são básicas em qualquer equipe boa no futebol atualmente. O Grêmio tem muitos problemas de lesão. O Grêmio tem um problema gigante de intensidade. O do Grêmio não consegue jogar por 25, 30 minutos marcando o adversário em cima. Para mim, tem um lance na partida contra o Sport que é emblemático. O PP finaliza, marca o gol e sente a coxa. E já lesionou. Nós temos Jean-Pierre lesionado, nós temos Maicon lesionado, nós temos Vitor Ferraz, que passou um mês fora, voltou e já está no DM novamente. A equipe do Grêmio tem uma dificuldade imensa na segunda etapa de marcar em cima o adversário. O Grêmio não consegue ser propositivo na etapa final. E se nós formos lembrar das equipes de 2016, 2017, o Grêmio, por mais de 70% da partida, dominava o adversário com a bola, marcando em cima quando necessário. Então, para mim, Kercher, a questão do condicionamento físico da equipe e da intensidade é algo que hoje é o maior defeito do Grêmio. É o que tem feito o Grêmio, além de não conseguir ter bons resultados, ter atuações ruins, na sua grande maioria. Porque, às vezes, você desempenha um bom futebol, mas não consegue o resultado. É normal. A gente lembra, por exemplo, uma das poucas partidas boas que nós jogamos após a volta do futebol, que foi contra o Flamengo no Maracanã. O Grêmio jogou muito bem, mas não conseguiu o resultado. É normal. Então, essas duas questões hoje, a questão do condicionamento físico e a questão da intensidade, são primordiais para o mau desempenho do Grêmio. Kercher, eu gostaria, Kercher, que tu já abrisse os comentários, se você quiser também comentar sobre condicionamento físico, sobre intensidade, mas caso contrário, que você já abra a nossa conversa seguinte sobre a questão da instabilidade defensiva do Grêmio, Kercher. Olha, Sharon, a gente tem que sempre levar em consideração que o futebol é um jogo coletivo. E não só coletivo no que tange aos jogadores. Ele é coletivo na questão dos fatores. Nós precisamos levar em consideração a efetividade, a objetividade, a intensidade, a condição física,
a condição técnica, o posicionamento, são vários fatores que fazem um time jogar bem. E, infelizmente, está faltando muita coisa no Grêmio. E essa questão de lesões, de condicionamento físico, atrapalha tanto quando tu perde uma peça importante, como é o Maicon. A gente precisa muito do Maicon em campo, o homem que toma mais injeção do que água. A gente precisa muito dele. O Grêmio é diferente com o Maicon. Falem o que falar do Maicon. O Grêmio, por exemplo, está tendo que colocar o Cortez como titular em 2020 por termos Guilherme Guedes lesionado. Então, são muitos jogadores. Até no ano passado, eu acredito que não foi uma questão de preparação física, mas foi uma questão combinada com o mau jeito que o Léo Gomes aterrissou no solo naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que nos prejudicou muito quando o Galhardo entrou. Então, essa questão de lesões, não só no futebol, se tu for ver uma NFL da vida, é extremamente importante que tu mantenha jogadores saudáveis. Então, a questão da intensidade, do condicionamento físico se combinam. Quando tu tem um time que não tem objetividade, um time que não consegue marcar firme, não consegue encantar nem por meio de raça. O Grêmio parece um time apático, o Grêmio não aparenta ter vontade de vencer. O Grêmio tem 38% de aproveitamento e as desculpas que o Grêmio dá são pífias. Tem uma fala do Renato que ele fala que as pessoas se viciaram em ver o Grêmio jogar bem. Não, Renato, não mesmo. Até as pessoas não, porque os gremistas, pessoas que não são gremistas, não importam nesse momento. A gente tem que focar no nosso nicho, no nicho gremista. Então, o Grêmio não é que o Grêmio quer jogar bem. Eu me lembro quando eu era criança, eu aprendi isso com meu avô. Eu não quero ver o Grêmio jogar bem, eu quero ver o Grêmio ganhando de 1-0 com gol de bola ensaiada, bola aérea ensaiada, com gol chorado, só ganhar de 1-0. Eu não sou torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Santos. Eu quero que o Grêmio ganhe e que ganhe de qualquer maneira. Sempre foi assim. A gente só não quer ver performances vexatórias do tricolor. O relato fala que o Grêmio sempre chega no Campeonato Brasileiro e eu discordo. Inclusive, eu argumento isso embasado em dados. Em 2016, o Grêmio foi nono colocado no Campeonato Brasileiro, mas pelo menos o Renato chegou em setembro, o Grêmio foi penta da Copa do Brasil, mas nos outros 3 anos seguintes que o Renato foi comandante, o Grêmio foi quarto colocado. Então vai dormir no inferno se tu acha que o Grêmio sempre chega. O Renato já está mirando apenas o G4. Ele falou que a gente não pode olhar para o líder, sendo que o campeonato acaba só em fevereiro. Então, como é que tu vai querer algo grande quando tu mira apenas no G4, num time que tem o elenco do Grêmio, num time que tem o tamanho do Grêmio, a torcida do Grêmio, que tem os feitos do Grêmio? Como é que tu mira apenas em G4? Então, é impressionante. E a questão da intensidade é extremamente importante para tu manter jogadores, tu manter um ritmo e tu manter um padrão de jogo, que o padrão de jogo do Grêmio é pífio, o padrão de jogo do Grêmio não existe, é um catadão em campo, é um amontoado de 11 jogadores que não tem objetividade nenhuma, o Grêmio não tem verticalidade, o Grêmio é horizontal como o pôr do sol, e falta o passe no estilo Maicon para o Pedro Rocha na final da Copa do Brasil no Mineirão, Charão. Kercher, tu frisou muito bem, cara, a questão da Maicon dependência. Porque hoje, para mim, um dos fatores principais dos problemas defensivos do Grêmio é a questão da Maicon dependência. Porque quando nós temos o Maicon em campo, o Grêmio normalmente propõe mais o jogo. O Grêmio tem mais a bola. O Maicon hoje, com 35 anos, tendo muitos problemas de lesão. A gente sabe das dificuldades físicas do Maicon. Dificultaram muito o desempenho dele na temporada de 2017. Felizmente, na época, tínhamos o Arthur. Só que hoje nós não temos mais um Arthur. Então, a necessidade de ter o Maicon bem, ela é gigantesca, porque ele é a peça principal da equipe do Grêmio hoje. Então, a Maicon dependência, ela está muito entrelaçada com as dificuldades defensivas do Grêmio atualmente.
Porque não tendo o Maicon em campo, normalmente a gente sofre demais defensivamente. E tem uma questão defensiva que eu cito muito. Aí já não é tanto uma questão de organização no campo, mas sim de posicionamento, de atenção, que é as bolas aéreas. Eu acho que enquanto a bola rola, realmente a falta do Maicon ela é primordial, porque o Grêmio não consegue propor o jogo sem o Maicon. E, consequentemente, o Grêmio é muito atacado. E o Grêmio não tem o primeiro volante, mas aí a gente vai se alongar em questões de contratações, isso a gente já conversou. Voltando para a questão de posicionamento, o Grêmio toma muito gol de bola aérea. E nós temos Jeromel e Kahneman na zaga. E todo mundo sabe do poder defensivo desta dupla, inclusive na bola aérea. O Grêmio perde para o Caxias com gol de bola aérea a final do primeiro turno. A gente ainda na época perde para o Aimoré com gol de bola aérea. O Grêmio contra o Ceará toma gol de bola aérea. E já é outra dupla de zaga. Naquele jogo, Tonhão e David Braz. A gente perde para o Caxias a final do segundo turno com gol de bola aérea, cara. O primeiro gol do Caxias, um gol de empate. No primeiro jogo da final, o Caxias teve um gol impedido de bola aérea. Então hoje o Grêmio tem uma dificuldade imensa em se posicionar bem defensivamente, principalmente nas bolas paradas, porque a gente tem sofrido muito com isso. Contra o Atlético Goianiense, o Grêmio tomou, para mim, um dos gols mais absurdos que eu já vi. Porque na transmissão, agora sem torcida, tu escuta tudo, o Vanderlei gritava, quase que implorando para alguém aproximar o jogador do Atlético Goianiense. E aquele mesmo jogador cabeceia livre e marca o gol. Então o Grêmio tem muita dificuldade nesse quesito. Então, para mim, quanto a bola rola, a falta do Maicon é gigante. Eu até havia comentado a questão de contratação, né? Mas só para citar, a gente não tem um primeiro volante desde o Jailson, o primeiro volante de qualidade. Porque o Rômulo não conseguiu desempenhar nada no Grêmio, o Michel sofreu muito com lesões nas últimas temporadas, e neste ano a gente não contratou um primeiro volante. Então, todos os nossos volantes, tanto o Maicon quanto o Matheus Henrique e o Darlan, são jogadores que são muito mais técnicos do que marcadores. Eu nem vou citar aqui o Lucas Silva porque eu tenho um problema gigantesco com o Lucas Silva. Para mim, ele joga numa posição morta. Ele não marca e ele não consegue atacar, não consegue contribuir ofensivamente. Então, para mim, nós temos a Maicon dependência, nós temos uma estabilidade defensiva muito grande por causa disso e também por uma questão de posicionamento na bola aérea. Isso é treino, cara. Isso é trabalho do Renato. O Grêmio tem muitas dificuldades nesses quesitos, Kercher. Pois é, a explicação do Renato Portaluppi para esse gol sofrido contra o Atlético Goianiense é um tanto quanto estranha e, na minha opinião, só explica que realmente foi uma falha horrenda. Porque, segundo o próprio Renato, o Lucas Silva sai da área no 2 contra 2 para marcar o escanteio curto. Veja bem, marcar um escanteio curto, cara. Olha, escanteio curto, tchê. Tu me vem com esse papo de escanteio curto e o cara fica no primeiro pau livre e tu toma um gol ridículo desse, cara. Eu acho que isso não é desculpa. O Grêmio tem que parar de tentar achar desculpa e começar a jogar bola. Como eu falei em outro episódio, parece que quanto mais esse time treina, pior fica e mais lesionado fica. É impressionante. Tu tomar um gol desse é ridículo. São sempre... Se tu reparar, a maioria dos gols que o Grêmio leva não é nenhuma jogada genial do adversário. São falhas. E é por isso que o torcedor tem o direito de cobrar. Quando se falha, todo mundo falha. Mas quando tu começa a falhar muito, tu perde teu emprego. É isso que acontece. E eu não estou falando que o Renato deve ser demitido agora. Não nesse momento. Mas essa possibilidade, mesmo que hipoteticamente, tem que ser levada em consideração. E não se pode brincar com um clube do tamanho do Grêmio, com a torcida que tem o Grêmio, porque se o Grêmio está onde ele está hoje, é por conta da torcida. Torcida que nunca deixou de acreditar nesse time.
E aí o time não vai acreditar em si, em campo. Isso para mim é inaceitável. Eu não consigo acreditar em desculpas pífias dadas por gestores do Grêmio, como o Paulo Luz falar uma frase ridícula, que o Grêmio tá trocando pneu com o avião andando. Ora, se isso é explicação para dar pro torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não merece isso. Não merece ver um time desse jogando desse jeito em campo, porque o time do Grêmio é bom e o torcedor do Grêmio sabe que tem potencial. E é por isso que nós cobramos. E também tá faltando uma coisa muito importante, que fez muita diferença e carregou o Grêmio, não foi só lá contra o Palmeiras no Pacaembu no 2-1 da Libertadores, carregou o Grêmio por muito tempo. E o nome desse cara é Everton, e o apelido é Cebolinha. Existe sim, existia na verdade, porque ele foi pro Benfica, uma dependência horrível do Grêmio com o Everton. Com Everton Cebolinha, não tô falando de Everton que veio de São Paulo, tá? Tô falando de jogador de verdade. Jogador que gremista de verdade. Eu me indigno, cara. Como é que isso acontece? Aí tu vem me dar desculpa que o Grêmio tá se remoldando, que o Grêmio tá se reconstruindo, que nós estamos passando por uma fase de construção. Como é que tu não se prepara? Como é que tu tem um time que perdeu de uma forma bem contestável para o Internacional? Um time juvenil que perdeu de forma juvenil para o Internacional na final da Copa São Paulo do Futebol Júnior desse ano. Aí tu vai me dizer que o time finalista, que perdeu depois que o zagueiro foi expulso com o segundo amarelo, depois que subiu no alambrado, que esse time não vai ter um jogador para suprir o Lucas Silva, que não vai ter jogador para suprir esses naba que estão jogando no Grêmio. É impressionante. Aí tu me vem com essa desculpa pro torcedor. Outra coisa que falta é, é impressionante como é que o Grêmio não se preparou para a saída do Everton. O Everton foi o cara que botou bola na cabeça do Diego Souza em Grenal, botou assistências incríveis. Aí tu não se prepara para a saída desse jogador. É impressionante. Eu não sei nem o que falar, porque parece que o torcedor entende mais que um gestor profissional do futebol. O torcedor enxerga mais coisa do que um treinador que já foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa e tricampeão gaúcho. Eu não sei o que tu pensa disso, Sharon, mas eu gostaria que tu me falasse nesse momento. Para mim, a Everton dependência ela vem desde 2018. O Everton carregou nas costas esse time do Grêmio desde 2018 em muitos jogos. Se você for lembrar, contra o Estudiantes ele marca, contra o Tucumã ele marca, depois ele lesiona. Se você for lembrar de 2019, ele decide contra o Libertad na fase de grupos, que praticamente é o jogo que classifica o Grêmio, depois daquele início, né, de Libertadores muito ruim, e ele classifica a gente nas quartas, jogando demais. Então, o Everton Cebolinha ele vem carregando o Grêmio nas costas por muito tempo. E nessa temporada, para mim, é alarmante, porque os clássicos grenais foram decididos pelo Everton. Olha isso. A gente fica. A gente não, porque o torcedor não é burro. O torcedor já percebeu os problemas do Grêmio há muito tempo. E o torcedor está alertando. Então a gente não é burro. Mas a direção, o Renato, fica se vangloriando por causa da invencibilidade das vitórias em Grenal. Aí você pega o Grenal do primeiro turno do Gauchão, o Grenal do Beira-Rio com o Diego Souza. O Everton marca 2 gols, se eu não me engano, os 2 impedidos. E o Everton dá um passe na cabeça do Diego Souza para o Diego Souza marcar o gol da vitória. O Everton decide aquele Grenal. Depois nós temos o Grenal do segundo turno. O Grenal da final do segundo turno. E o Everton, na sua despedida, faz 2 jogadas maravilhosas e decide aquele Grenal. Na primeira jogada, cruzando para que Diego Souza apenas score e Maicon faça o gol. Olha aí, os 3 melhores jogadores do Grêmio. Diego Souza, Everton e Maicon. Nós perdemos o melhor deles.
e sobrou dois jogadores experientes, com uma idade mais avançada. Complicado. E no segundo gol, o Everton faz uma jogada maravilhosa, se não me engano, até balãozinho dá, e deixa o Isaac brigando ali com o sistema defensivo colorado e marcando o segundo gol. Então a gente tem uma Everton dependência gigantesca. O Everton fez outros gols na temporada, até ele não marcou nos Grenais, né, mas ele fez gols na temporada no início, deu muita assistência. E quando ele não jogava bem, o Grêmio não conseguia render. E quando ele jogava muito bem, o Grêmio normalmente conseguia ter boas atuações e boas vitórias. Então a gente tem uma Everton dependência até hoje, porque ele foi embora e a gente repôs muito mal. E tu, Kercher, tu foi perfeito, cara. Quando tu citou sobre a Copa São Paulo, porque nós temos um garoto daquela equipe, que é o Elias, que jogou demais. Mas o Grêmio vai investir no Luiz Fernando, lá do Botafogo. O Grêmio investe no Luiz Fernando, lá do Botafogo. O Grêmio investe no Everton do São Paulo, que é um jogador que começou até bem a carreira, mas sofre constantemente de lesões. E ele vem logo para um clube que tem muitos problemas na parte física. Chega a ser engraçado. Eu nem quero entrar aqui muito na questão de gestão, Kersh, porque a gente gostaria mais de comentar sobre a questão das quatro linhas, né, como já comentamos, sobre condicionamento físico, intensidade, instabilidade defensiva, a Maicon dependência, agora nós comentamos sobre a Everton dependência, mas é inegável esses problemas de gestão. É inegável que o Grêmio não se preparou para a saída do Everton. É inegável que o Grêmio investiu muito mal na escolha da sua substituição. Porque o Grêmio trouxe o Everton, o Grêmio trouxe o Luiz Fernando. O Marinho, que poderia ser uma boa reposição, está voando no Santos. O Luciano chegou no São Paulo e está metendo muito gol. Será que o problema era o Marinho? Será que o problema era o Luciano? Ou o problema é o Grêmio? Para mim, isso é uma questão importantíssima. Precisa ser comentada. O trabalho do Renato, e aqui nós vamos finalizar o podcast, é muito ruim. Nós já comentamos no primeiro episódio, a gente sabe disso, mas é sempre importante, neste momento, comentar sobre. Porque o trabalho do Renato não consegue mais ser eficiente. O trabalho do Renato está estagnado. Ele não sai do lugar há um bom tempo. Eu concordo com a direção, eu concordo com os torcedores que querem a sequência do Renato. Ok, eu entendo e até concordo, porque eu ainda espero que ele se mantenha. Tudo que eu já disse sobre o meu temor em relação a um novo técnico do Grêmio hoje, tendo que trabalhar com esse grupo, eu compreendo que quando tu aposta num trabalho a longo prazo, pode haver momentos ruins. Só que a gente pensei em 2016, 2017, 2018 e 2019 já foi ruim. E o 2020 já foi ruim. 2020, para mim, ele já é ruim. Porque eu não vejo perspectivas hoje do Grêmio no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Porque para mim tem equipes muito melhores que o Grêmio. Então o trabalho do Renato hoje ele é ruim. Porque ele vem numa sequência de insucessos desde o ano passado. E essa história de tricampeonato gaúcho, essa história de semifinalista de Copa do Brasil, Libertadores, ok, isso pode até ser bom. Isso pode ser bom para o Botafogo, para o Fluminense. O Grêmio não pode se contentar com isso, Kersh. Porque hoje nós somos um clube que tem boas vendas, o Grêmio tem dinheiro, o Grêmio tem uma boa gestão, o Grêmio tem um trabalho que vem há muitos anos tendo sequência. Então, essas desculpas de título gaúcho não são justificáveis. O Grêmio precisa mudar e, para mim, a mudança principal nessas questões todas, fora a questão do condicionamento físico, porque isso é para o departamento físico do Grêmio, isso é para o departamento médico. É eles que têm que resolver essa situação.
mas questão de instabilidade defensiva, Maicon dependência, Everton dependência, falta de mobilidade, falta de aproximação, falta de infiltração, erros técnicos dos jogadores, isso tudo vai na conta do Renato. E todas as mudanças do Grêmio. E a resposta para essa pergunta, por que o Grêmio não vence, para mim, estão em Renato Portaluppi. Se o Renato mudar, se o Renato mudar a mentalidade dele, se o Renato tiver autocrítica, ele tem capacidade de fazer o Grêmio voltar a jogar. Eu acredito nisso? Não sei. Espero que ele mude, porque eu também não vejo o Romildo demitindo o Renato. O querer do torcedor, as vontades do torcedor não significam nada. Então a gente sabe que o Romildo tem uma parceria muito grande com ele. Então a gente espera, e é o que nos resta, que o Renato consiga mudar, ter autocrítica e colocar o Grêmio nos eixos novamente, Kercher. Da minha parte é isso. Acho que consegui dar muito bem aqui a minha opinião e eu deixo que você finalize o nosso podcast, episódio 3, Kercher. Um grande abraço a todo mundo. Até mais. Pois é, pessoal, resumindo a minha opinião, eu concordo com o Charão que a resposta talvez seja Renato Portaluppi, realmente por esses aspectos estarem nas mãos dele. Acredito que essa parte de condicionamento físico não, mas, pô, ele pode dar uma cobrada, ele pode ver o que está acontecendo nesse departamento físico, nesse departamento médico, na verdade, até porque isso afeta diretamente nele. E a cobrança final e direta é nele. Então, eu acredito que existe uma chance do Renato Portaluppi mudar a mentalidade dele e mudar esse Grêmio de 2020. Vamos falar de falta de atenção, falta de comunicação, intensidade, objetividade, efetividade, até que não, porque o Grêmio não cria. O Grêmio criou um novo tipo de jogo que é o toco e não me voe, que o jogador só toca para o lado e não acontece nada, só toca para o lado e não acontece nada, volta para trás, perde bola e não acontece nada. Parece que o Grêmio tenta fazer as jogadas em espaços minúsculos, não tem objetividade. Então, combinando isso com a falta, com a falta do Everton e com a dependência que se tem do Maicon, vira isso que a gente está acontecendo, que a gente está vendo acontecer, na verdade. Então, era isso da minha parte. Vamos finalizando o podcast de hoje, o nosso terceiro episódio. Agradeço a todos que escutaram até o final. Obrigado por nos acompanharem e um forte abraço a todos.